Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market desta terça-feira. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2023. A gente chegando aqui com os principais destaques, as principais notícias do mercado financeiro, repercutidas aqui com o nosso time. Alan Gani, Alexandre Cabral, já estão preparados aqui para a gente começar esse bate-papo. Hoje a gente tem muita coisa para falar, os mercados aguardando daqui a pouquinho, 2h40, a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ele vai dar uma declaração num evento lá nos Estados Unidos e possivelmente vai dar sinais aí de como está a política monetária, vai dar sinais de como vai ser a política monetária lá nos Estados Unidos daqui para frente. O mercado já tem precificado, já tem sinalizado que o Banco Central americano vai fazer mais duas elevações de 0,25 ponto percentual. A primeira agora em março, na próxima reunião, e a outra na reunião de maio. E aí, não só Jerome Powell acaba movimentando o mercado, mas também todos os dirigentes do Fed. Hoje mesmo, Kashkari deu uma entrevista e falou o seguinte: mantém visão de aumento de juros do Fed, podendo chegar aí a 5,4% depois de um relatório de emprego surpreendente. Afinal, o último payroll da sexta-feira mostrou mais de 500 mil vagas de emprego criadas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, saiu ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central e criou um ambiente talvez um pouco menos beligerante entre o governo e Campos Neto e o presidente do Banco Central, principalmente pelo fato dessa ata do Banco Central ter sinalizado, feito pelo menos algumas sinalizações para o governo. O Haddad falou que o comunicado poderia ter sido um pouco mais generoso, mas que a ata do Copom foi interessante, foi boa e deu sinais de bandeira branca de paz. Mas, né, como tudo que a gente traz aqui pode ser interpretado, talvez o governo não tenha visto desse jeito, principalmente alguns atores do governo. A gente viu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falando que o mercado não tinha falado nada com os estouros fiscais do último governo, do governo Bolsonaro, e que agora, 30 e poucos dias do governo Lula, o mercado está arisco com tudo isso. Bom, a gente, claro, vai debater essa situação, a gente vai debater essas informações, essas notícias com os nossos comentaristas, com o nosso time que já está aqui, Alan Gani, Alexandre Cabral. Muito boa tarde para vocês, boa tarde, Cabral. Hoje todos nós aqui na mesa redonda ou na mesa oval ou na mesa em círculo, mas estamos todos nós aqui. Gani de volta. E aí, Cabral, boa tarde. Beleza? Tranquilo. Gleisi, assiste o Market hoje que eu vou te mostrar um gráfico. Você vai ver que tem um bico de um chapéu de bruxa em julho do ano passado. Por que foi? Eu errei a digitação? Ou foi a PEC lá do caminhoneiro, doida? Pelo amor de Deus, mano. Só vai ter que assistir mais o Market. Alan Gani, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, um prazer estar de volta. Você sabe que ontem eu estava tão ruim que eu fiquei pior com essa ou intoxicação alimentar, uma virose aí que atacou o aparelho digestivo, o estômago, pior do que quando eu estava com Covid. Puxa vida. Derrubou mais, cara. Mas recuperou rápido. Recuperou rápido, um dia. Mas assim, eu passei um dia muito fraco, sabe? Eu tô assim, com uma que não foi à escola, tá sozinho em casa. Desmarquei tá passando mal. Desmarquei aula, desmarquei entrevista, só o marketing. Só não desmarca o marketing. Só o marketing. Falei, o marketing dá pra fazer e tal, mas foi pesado. Quem que tá ruim, Cabral? Mariana. Tá sozinho em casa lá, malzinho, bem malzinho. Mas diarreia que nem um doido. Será que tá dando essa virose? Não sei, eu e a outra não estamos. Parece que não, é só isso foi mesmo. estômago, só tinha ânsia, sem vontade de comer nenhuma. Bom, mas graças a ela Deus... também não tá querendo comer, mas tá sem ânsia. E ela não querendo comer porque ela tá ruinzinha.
Que aquele ali quer comer o dia inteiro, entendeu? Uma sensação fraco, assim, sabe? De levantar, de ficar de pé, muito ruim. Tenso demais. Mas graças a Deus, estamos aqui. Estamos aí na atividade. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí Vamos falar, então, o seguinte. Ata do Copom, vamos lá. Ata do Copom. Depois de toda aquela queda de braço, mais para um lado do que para o outro, né? Mais críticas de Lula à política monetária, a condução da política monetária do Roberto Campos Neto e também do Haddad falando que poderia ser um pouco mais generoso, né? O comunicado poderia ter sido um pouco mais generoso, porque, segundo Haddad, muitas das coisas que aconteceram nesses últimos dias aí e que levaram o próprio Banco Central a tomar essa atitude pela manutenção dos juros, muitas dessas coisas acabaram sendo herança do último governo. A ata do Copom acabou sendo um pouco mais amistosa, tentando selar um pouco a bandeira branca da paz, Alan Gani e Alexandre Cabral. Como que vocês viram aí? Eu não vi tanto dessa forma, não. Talvez o tom da penúltima ata foi um tom um pouco mais forte, mas foi uma ata bem técnica e que tocou nos pontos principais. Falou da questão fiscal claramente, dizendo que era um risco e que essa questão fiscal era o principal motivo da desancoragem das expectativas inflacionárias de médio e longo prazo. E me chamou a atenção, se eu não me engano, no parágrafo 27, aonde eles dizem o seguinte: a política fiscal expansionista tem um efeito sobre o crescimento econômico, porém, o efeito colateral sobre a inflação é pior, vai prevalecer em relação ao efeito do crescimento econômico. Em outras palavras, você pode aí fazer uma política fiscal para buscar crescimento econômico, mas esse crescimento econômico ele vai ser de curto prazo e ele vai ser anulado pelos efeitos ruins, deletérios da inflação. Então, não vi com todo este, dizendo que foi uma ata apaziguadora. Eu tive uma interpretação diferente. Talvez um tom um pouco mais leve, o tom, a linguagem, mas o recado é o mesmo. O recado da responsabilidade fiscal é exatamente o mesmo em relação à penúltima ata. Eu acho que assim, ele escreveu de modo mais família te xingando do mesmo jeito. Foi mais... Usou um tom. A frase está um pouquinho mais devagar, mas ele continua metendo sarrafo. Ou ajeita ou só cai os juros em 24. Mas acho que a questão não é nem essa de ser mais dovish ou ser menos duro. A questão é pelo que eu tinha lido aqui, parágrafos 12 a 16. E aí o Banco Central vai lá e discute, as razões para a alta das expectativas, reafirmando o compromisso com as metas definidas pelo CMN e diz também que medidas aprovadas pelo governo e que se passar esse pacote vai reduzir o risco de alta de inflação, meio que sinalizando que, olha, vai por um caminho mais tranquilo aí, governo, passa o pacote, passa o arcabouço, passa a reforma, que o mercado vai ficar mais tranquilo. Não que não seja duro, nas palavras, como foi tanto no comunicado como na ata, mas dando uma sinalização, talvez, porque os últimos dias foram bem tensos, foram bem tensos, mas eu acho que, assim, resumindo, a essência do conteúdo não mudou. Mudou um pouco a forma da comunicação. Um pouquinho mais light, Deu ali uma colher de chá, falou, olha, talvez esse anúncio do Haddad de não de redução fiscal, de recuperação de dívidas, traga aí algum alento para o governo, etc., mas não é suficiente. Então foi, assim, um tom um pouco mais leve, mas eu acho que a essência está ali, não mudou. E eu acho, o Sérgio, até vou dar o crédito para ele, o nosso querido Sérgio Machado, que está sempre aqui, enfim, ele escreveu no Twitter o seguinte: o Banco Central foi bastante inteligente, quem redigiu aquilo, por quê? Porque não comprou a briga com o governo, entendeu? Então se colocou ali no plano elevado, passou o recado técnico que tinha que passar, mas não entrou na disputa
elevando o tom. Falou, você quer brigar aí, você quer ficar falando de que Banco Central independente não faz sentido, que os juros deveria ser menor, que a política fiscal deveria ser mais expansionista, problema seu. O mercado já pune. Eu não vou entrar nessa briga. Então, eu acho que foi técnica, foi muito bem escrita, técnica e sem comprar briga, passando o recado. E repara que ele morde e assopra. É, isso aí. Olha aqui, alguns membros notaram que as medianas e as projeções de déficit primário de questionário pré-cupom, que eles fazem um questionário, para quem não sabe, uma semana antes eles passam nos bancos, nas consultorias, né? Quem faz o Focus, um questionário pré-cupom com várias perguntas. O que esperar da inflação desse ano, para o ano que vem, meta Selic, déficit, etc. Ok? Padrão, isso o mundo faz. Então, da pesquisa Focus e da pesquisa Focus, as duas pesquisas do ano de 23 são sensivelmente menores do que o previsto no Orçamento Federal, possivelmente incorporando o pacote fiscal deixado pelo Ministério da Fazenda. Então ele está elogiando o governo. O comitê manteve a sua governança atual de incorporar as políticas já aprovadas em lei, mas reconhece que a execução de tal pacote atenuaria os estímulos fiscais sobre demanda, reduzindo o risco de alta sobre inflação. Aí ele tá brode do Haddad. Aí alguns parágrafos depois, ele fala, alguns membros notaram que a execução do pacote apresentado pelo Ministério da Fazenda deveria atenuar o risco fiscal e que será importante acompanhar os desafios de sua implementação. Ok? Então, deveria atenuar o risco fiscal. Ele não sabe se vai atenuar. Então, ele falou, governo, eu estou te dando uma esperança aí de você mostrar que está a fim de trabalhar, parar de falar mal de mim, que eu derrubo os juros, porque a economia vai andar se o teu pacote for bom. Agora, olha que legal, muito bom, Cabral. Esse morde e assopra é exatamente isso. Eu estava tentando achar o termo. É um morde e assopra, é isso que ele fez, né? Então, falava, não sei o quê, né? Mordeu, né? Soprou. Olha aqui, o parágrafo também me chamou a atenção, parágrafo 24, né? Do ponto de vista de riscos domésticos, no tema fiscal, há dois conjuntos de riscos que se interseccionam. Risco, né? Vamos lá, em primeiro lugar, a revisão do arcabouço fiscal diminui a visibilidade sobre as contas públicas para os próximos anos e introduz prêmios nos preços de ativos e impacta as expectativas de inflação. Em segundo lugar, no que tange aos estímulos fiscais, o Copom seguirá acompanhando seus impactos sobre a atividade e inflação e reforça que em ambiente de ato do produto reduzido, os impactos sobre a inflação tendem a se sobrepor aos impactos almejados sobre a atividade. Para mim está claro o recado. O fiscal importa. Tá dando o recado, só que tá dando no morde a sopra, tá dando numa linguagem mais suavizada para não comprar essa briga que o Lula... Não fomentar a briga. Não fomentar a briga que o Lula colocou a público de maneira desnecessária. Para que comprar briga? E até como o próprio Lula disse recentemente, quando um não quer, dois não brigam, né? Como usando o que o próprio Lula falou recentemente. E até nessa perspectiva de que eles foram um pouco mais detalhistas, né? Deram mais subsídios ali para poder explicar o cenário. Eu estava lendo aqui que dessa ata para a ata anterior foram 9 parágrafos a mais. Então, 9 parágrafos a mais seriam 9 diferentes ou 9 parágrafos a mais ali para poder explicar toda essa conjuntura e explicar todo esse cenário que tá acontecendo, né? Então, tem que saber se ele não dividiu o parágrafo, né? Mas logo de manhã, quando saiu, o pessoal começou a comparar, falou, olha, foram 9 a mais, até porque ele explicou um pouco melhor alguns dos pontos que justamente são os pontos mais sensíveis em relação ao arcabouço fiscal, em relação a toda essa queda de braço que estava tendo com o governo recentemente, né? Então... Agora, teve outra coisa aí que me chamou a atenção, Filipão, não sei, Cabral, se você teve essa mesma percepção, de que ele sinalizou talvez um 13,75 o ano inteiro. Sim, esquece, e cair no primeiro tri do ano que vem. Acabou, pô.
Eu até reli, falei, será que ele está falando do passado? Ele está justificando o 13,75 ou é para frente? Para frente, né? Então, essa justificativa toda já preparando para um 13,75. Difícil cair em 2023. Eu acho. Eu acho que ele sinalizou. Olha, está falando aqui, o comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. Então, mas aqui, ó. Item 28, desculpa, Felipe, só para terminar o raciocínio dele. O comitê reforçou que é necessário manter a vigilância, avaliando sua estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período mais prolongado do que o necessário será capaz de segurar a convergência de inflação. Acabou, dezembro. Claro que isso pode mudar, mas olhando uma fotografia hoje, 7 de fevereiro, para mim até o final do ano. E quando ele fala... Ele e o Fed, tá? E ninguém está acreditando em nenhum dos dois. Aqui já estão acreditando, aqui já não tem queda da curva. Lá eu não sei. Aqui a gente se posiciona. E quando ele fala retomada do ajuste, pode subir mais. Então, fiquei com essa dúvida também. Não, isso ele já está falando algumas vezes, né? Desde que ele parou de subir, que ele fala que ele pode voltar a subir a qualquer momento. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acredito em manutenção há muito tempo. Que já é alto. Então, mantém o 13,75, né? E é isso aí. E aí tem a notícia que o presidente Lula já estaria de olho nessas diretorias do Banco Central, justamente para fazer contrapontos a Roberto Campos Neto, né? Porque não só, né, o presidente do Banco Central, mas tem os diretores ali do Banco Central, alguns deles indicados também pelo presidente, né? E ele já estaria de olho para poder fazer esse contraponto. A questão é a seguinte, já que a gente fala bastante sobre essa comparação com o Banco Central lá dos Estados Unidos, e ontem mesmo a gente falava sobre isso, sobre o consenso, né? Que sempre tem consenso nessas votações aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é um negócio mais porradaria, e vai para um lado, vai para o outro, cada um pensa de um jeito, lógico que eles seguem a política, mas cada um pensa de um jeito e expõe essa posição. Aqui poderia, ou de repente seria interessante ter mais contrapontos, ter mais formas diferentes de pensamento, até mesmo na hora de elaborar, lá de tomar decisão, ter a falta de consenso poderia gerar debates que pudessem engrandecer ainda mais a discussão? Ou uma indicação nessas diretorias poderia só sinalizar um embate pelo simples embate? Não, eu acho que já teve bastante decisões mais apertadas no passado. Eu acho que é muito mais um reflexo, no caso da economia brasileira, de que o 13,75 deve permanecer por mais tempo, né? Não vejo que... Eu acho que se tivesse divergência seria se já é a hora de baixar os juros, não. Talvez nesse momento chegue esse embate aí e aí fique mais dividido, né? A decisão fique mais dividida. Agora, lá nos Estados Unidos, eu vejo que a situação é mais complicada lá, né? Por quê? Porque você tem um mercado de trabalho super aquecido, que é diferente do caso brasileiro. Porque no Brasil, já os índices de atividade econômica eles já demonstram alguma desaceleração. O que a ata traz, tanto de serviço, comércio, indústria e mercado de trabalho, né? Então, quer dizer, os juros permanecem mais elevados muito em função do fiscal e da desancorada das expectativas inflacionárias. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que é mais difícil, por isso que está tendo mais divergência. Se o juro deveria ser maior, por quanto tempo ele deve ficar, justamente pela questão do mercado de trabalho que tem surpreendido positivamente, traz aumento de renda, traz pressões sobre a demanda agregada, o que potencializa a inflação. Então, acho que nos Estados Unidos é mais incerto, tem menos clareza sobre esse cenário inflacionário do que no Brasil. A pergunta foi sobre se muda diretor do Banco Central, não foi isso? Foi. Então tá, ele está perguntando sobre o diretor do Banco Central.
Eu sou a favor... Não, eu entendi. É que você deu a volta do caçamba. Não, eu entendi se era bom ter divergência. Sim. E aí eu comparei com os Estados Unidos. Seguindo. Vambora. Por exemplo, Tony Volpon é um cara que votava bem diferente da multidão na época dele de BC. Então eu sou a favor do seguinte, não vejo problema de ter pessoas, pensamentos opostos. Não vejo problema. Meu único medo é que o braço direito do Banco Central vai ser um oposto durante 2 anos. Pode ser, porque é o chefe da política monetária. Esse cara eu não queria que ele fosse oposto. Podia botar ele e Roberto Campos Neto num mundo e o resto a gente conversa. Agora, botar o cara da política monetária, o cara que decide o dia a dia ali de M1, M2, M3, M4, leilão, fala com o Tesouro, com um pensamento muito oposto, eu tenho um pouco de receio. Tá? Agora, o debate faz parte, eu não vejo problema. Meu único medo é o cara ser um X9. Eu tenho medo do caceta de pegar um cara desse que é X9 e falar, ó, na reunião o Roberto bem falou que não sei o que, bem que você é feio. Falou que a Janja é estranha. O cara falou pra mim lá da reunião. Então, meu único medo é começar a ter reuniões com medo. As pessoas com medo de que pode vazar daquela reunião, entendeu? Porque não adianta, nem tudo de Banco Central pode vir a público. É verdade. Porque uma das coisas de Banco Central é tática. Nem toda tática pode ser pública. É normal não ser. Não vejo problema nenhum. Ah, quer dizer que funcionário público na mão de 9 decide sim? Funcionário que estão lá para tentar decidir isso. Então, meu único medo é começar a vazar muita coisa de reunião e dar política monetária para alguém que pode pensar bem diferente, isso me assusta. Mas para a parte de fiscal, não vejo problema nenhum e para os outros cargos também. Não queria que fosse maioria, tá? Mas o debate eu acho legal, tenho medo de vazar. Quem for a pessoa, se começar a vazar muita coisa do BC, de ser péssimo para a política monetária e cambial, e a pessoa assumir a diretoria de política monetária. Isso eu não gosto muito da ideia, não. Ô Filipão, e tem uma questão que é bastante importante, tem um risco aí, pegando só um gancho do que o Cabral falou, que é o seguinte, o projeto de lei, a lei, né, que instituiu a independência do Banco Central, dá uma brecha ali, e que diz o seguinte, em caso de incompetência do presidente do Banco Central ou da diretoria, é vago o termo, e eu acho que foi feito propositalmente dessa forma. É possível a exoneração do presidente do Banco Central. E aí o Roberto Campos Neto, você poderia argumentar de que ele não cumpriu a meta inflacionária por 2 anos consecutivos, certo? Ok, num estado normal de inflação seria algo muito ruim. Agora, num cenário pós-pandemia, que há uma inflação global, que todos os bancos centrais do mundo, onde os melhores economistas do mundo reunidos têm dificuldade de controlar a inflação na Europa, na Inglaterra, no Canadá, na China e no Brasil, eu não acho que dá para a gente colocar a culpa no Campos Neto. Pelo contrário, eu acho que ele fez até dentro do possível, o Banco Central brasileiro entregou uma inflação razoável em 2022, menor do que a inflação americana, né? Chegando, quanto que foi exatamente? 5,7, 5,69, não foi isso? A inflação de 2022. Então, assim, ok, foi muito longe do teto da meta, concordo, do centro da meta, 5,79. Quanto? 5,80. 5,80. Então, 5,80, só que num cenário de inflação global, né? Pós-pandemia. Então, eu acho que tem que levar em conta todo esse cenário, quer dizer, ele fez um bom trabalho. Agora, se fosse numa situação normal, de estabilidade inflacionária no mundo, e aí ele entrega 2 anos consecutivos uma inflação fora da meta, aí sim seria para questionar o trabalho dele, que eu acho que não é o caso. E pelo que eu estava vendo, não sei se... Eu vi imprensa puro, né? Que o Senado tem que aprovar, né? Ele indica ao Senado a exoneração do cargo. Mas como ele elegeu o Pacheco, ele passa esse cara. Agora ele tem o trator do Senado, né? Então, e o que eu queria saber é o seguinte, você bem falou aí essa questão de deixar fora da meta e tudo mais, mas também tá difícil cumprir meta aqui no Brasil de inflação, né?
Agora, no mundo inteiro, está difícil cumprir meta. Mas no Brasil, quantos presidentes do Banco Central conseguiram cumprir meta em todos os mandatos? Difícil. Se isso for argumento, verdade. Nenhum presidente do Banco Central teria vida fácil. Eu vou ver se eu resgato. Eu tinha uma tabela, tem que atualizar quanto que era a meta, o quanto que foi revisado, quanto que foi a inflação efetiva. E, de fato, Filipão, muitas vezes essa meta não foi cumprida, né? Teve o famoso ano de, acho que foi 2014, se eu não me engano, deu assim 6,59. Então, se você arredondasse, ia para 6,51, estouraria o teto da meta. Aí o que fizeram? Não, o critério é truncamento na segunda casa decimal, 6,50, fim de história. É que nem o PIB, né? É que nem o PIB brasileiro. O PIB do Brasil é com 2 casas. Foi um dos nossos primeiros markets aqui. Aí, o nome dele, Paulo Guedes, falou, se a gente usasse 2 casas decimais, a gente estaria próximo de 0. Como usa uma, deu 0,1 de queda. Exatamente. Coisa assim. E tem uma outra situação, né? Ainda nessa perspectiva. Uma ala do governo Lula está querendo convocar o presidente do Banco Central para dar explicações ao Congresso sobre os caminhos da política monetária. Vê essa atitude, uma ala vê essa atitude como negativa ao governo, justamente por tomar conta do noticiário aí de uma agenda mais positiva, que poderia ser uma coisa mais positiva, a outra vê essa postura como necessária, justamente pelo impacto do juro alto sobre a atividade econômica, que estaria pesando bastante sobre a economia brasileira. Não é chamar atenção para o lado negativo mesmo? Então, aí que tem um detalhe. Eu estava lendo em algum lugar vindo para cá que foi os últimos 2 anos de Bolsonaro que acabou isso, que isso existiu durante 20 anos. Então, durante todo o tempo que ele não chamava atenção nossa. Ele ia lá, passava uma tarde, tomava os esporros, via seguido. Aí, durante o Covid, mataram e não voltou mais. Então, agora o problema é que o assunto tá tão coisa que qualquer coisa é intriga. Se o Lula não estivesse falando tão mal, eu não vejo problema o cara do BC ir lá a cada 3 meses dar uma entrevista e falar, tá acontecendo isso de verdade. Mas agora fica estranho. Agora vai ficar a perseguição política. Vai parecer que, tá vendo, estão querendo interferir no Banco Central, tá dando recado bem pontuado. Então eu não vejo problema, mas não atualmente. Espera acalmar isso aí, esfriar e volta. Claro. Boa. É o seguinte, 2 horas e 40 minutos, a gente está acompanhando aqui, eu estou acompanhando aqui o evento lá no Clube Econômico de Washington, na capital dos Estados Unidos, que daqui a pouquinho o Jerome Powell vai fazer o seu discurso. Estava marcado agora para 2h40, mas ainda não começou, só para a gente dar uma satisfação aqui para a nossa audiência. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, se Powell começar a falar, a gente traz essa fala de Jerome Powell. Se ele não começar a falar, a gente segue aqui, porque o Cabral tem uma tabela. É um gráfico ou uma tabela, Cabral? É um gráfico que tem uma tabela embaixo. É um gráfico com uma tabela. E aí a gente traz o gráfico e a tabela do Cabral, até mesmo para mostrar o impacto aí dessa questão dos juros. Continue aqui com a gente, é rapidinho o nosso intervalo. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 43 minutos. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Lu tá por aqui, Gabriel Alves, o MPK, o Joker, o Daniel Bruno Seron. A tabela tem ilação com o gráfico? Completamente. O Joker, o Rubão Dantas, o Soter Luna tá por aqui, Carlos Blade, Gabriel Alves, quem mais? Dico Machado, Luiz Fabiano. Seu brother aqui também, viu, Cabral? O Ogro de Wall Street, André Machado. Lilian Brasil, Peter Santana, o Alex, o François Martins, o Marco Terra, tá por aqui também. O Regis Andrade, como todos os dias, abraço para você, Regis. Alessandro Gomes, Ricardo Hermoso aqui, também. Olha o Alan Gani, tá aqui. O Márcio José, o Paulo Pinheiro, Rubão Rui das Neves está por aqui também, Raiker Gil, o Edson Luiz, Ricardo Lima, todo mundo nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, Jerome Powell já está falando, a gente tem algumas imagens aqui dele nesse clube econômico de Washington, lá nos Estados Unidos. A gente está acompanhando, falando que a mensagem que demos na semana passada é que a inflação está desacelerando, mas há um longo caminho ainda a ser percorrido. Jerome Powell disse que o mercado de trabalho está muito forte, payroll veio mais forte justamente do que todos esperavam. E aí ele segue, né, falando sobre essa situação lá nos Estados Unidos, todo o mercado de trabalho, falando sobre essa questão da condução da política monetária. Diz que o processo vai ser um pouco mais profundo, que vai precisar de mais aumentos na taxa de juros, né? Jerome Powell falando aí sobre a semana passada, os indicadores da semana passada. A gente teve super quarta aí, né, com a definição da política monetária do Banco Central americano. Na quarta-feira e já na sexta-feira teve o payroll. Por isso que muito do que o Powell está falando já neste comecinho de entrevista que ele está dando no Clube Econômico de Washington é sobre o mercado de trabalho. Falou que justamente por isso, né, esse relatório de empregos mostra que o Fed acha que vai ser um processo que vai levar um tempo mais significativo. Esse aperto monetário, esse processo de elevação nas taxas de juros. Então, a gente segue acompanhando aqui o que está dizendo Jerome Powell e vamos trazendo aqui para vocês toda essa questão. Inclusive, vamos trazer aqui o Cabral para falar um pouquinho sobre a tabela e o gráfico, e aí a gente volta para o Jerome Powell, que segue falando. Até mesmo porque, Alexandre Cabral e Alan Gani, essa fala do Powell acaba mexendo com o mercado. Eu estava dando uma olhada aqui, o S&P e também a Nasdaq estão renovando máxima nessa sessão aí com essas falas de Powell no evento lá em Washington. Então, talvez o mercado está começando a gostar do que está falando. Vamos lá, Cabral, vamos com esse gráfico e tabela, e depois a gente já volta para o Powell, atendendo aos pedidos do pessoal do nosso chat. Vê se não está compartilhando aí.
A primeira coisa que eu quero falar, Glaze, Glaze, parada é o seguinte, 28 não, aqui na meiuca, vai, 14 com 28, 32, 17, dia 22 de junho, a NTNB para agosto de 28 estava saindo a 5,60. 15 dias depois estava 6,40. Julho do ano passado. Você lembra o que foi isso? Caminhoneiro, gás, taxista. Olha o fiscal indo pro saco por cada eleição. Olha o mercado pedindo prêmio. Tá doidona? Tá, então voltando. Agora, Tesouro. Deixa eu compartilhar um minuto. Tesouro, eu vou falar de novo. Você não prestou atenção. Quinta tem leilão. Quarta-feira, conhecido como amanhã, por volta de 5 horas, fala com o estagiário, estagiário, quais são os dealers do Tesouro do leilão? Aí você pega o nome do dealer. Aí você pega o telefone e vai assim, ó. Alô? Oi, é do Bradesco, do Itaú, do Santander, do BTG, da Caixa, do Banco do Brasil? Olha só, amanhã eu vou fazer leilão de pré. Será que alguém vai querer comprar? Será que está tendo demanda? O que você está escutando aí dos clientes, da mesa, dos gringos? Eu acho que vai ter demanda. Vai ter demanda? A demanda muito grande? Não, o pessoal está meio de lado, aí não está gostando do discurso de Lula com Robertinho, estão brigando. Então não vem pesado não, Tesouro, que a gente não deve vir pesado, tá bom? Tá bom. Ele ligou ontem? Não ligou. Compartilha a tela de novo, por favor. Olha aqui embaixo, 37% do que ele ofertou foi vendido. Não tinha um leilão de NTNB que vendesse tão pouco proporcionalmente ofertado há mais de um ano. O que faz? Vende menor. Vendeu 37% do que ofertou. Vendeu 680 milhões. 680 milhões é grana. Mas eu não estou preocupado com 680. Eu estou preocupado que ele tentou vender 1,8 bilhão. Ele não conseguiu. Então o que ele faz? Se você ligar para o mercado, você vai ver que a demanda é pequena. Tenta vender 700 milhões. Tenta vender 500 milhões. Imagina como é que eu ia estar falando diferente aqui se você tivesse vendido 500, tivesse vendido tudo com corte alto. Eu ia falar, caramba, o mercado, o leilão foi pequeno, mas ele está sendo demandado. Significa que os bancos, principalmente fundação, está querendo comprar NTNB. Pô, que legal, o Tesouro já pode pegar mais pesado semana que vem. Não, o mesmo resultado de leilão eu falo mal. Por que eu falo mal? Porque ele quis abraçar o mundo. Literalmente abraçar o mundo, e nesse abraçar o mundo o mercado fala, tá maluco que eu vou querer esse título. Por isso que eu coloquei, você já foi numa festa todo arrumado, só que era para ir de bermuda, camiseta e chinelo? Você não tá feio, você simplesmente não está combinando. É assim o Tesouro. 680 taxas não tá caíram, feio. taxas legais que elas diminuíram. Maneiro, mas olha o vexame do volume, Tesouro. Em Faz outras isso não, palavras, maluco. Se ele Pode botar os três, por favor. Teria dois jeitos de ajustar isso. Ou venderia num volume menor, ou numa taxa maior para tentar ter uma captação Só que maior. não teve corte. Como não teve corte, não teve demanda. Porque o que acontece? Ele põe lá o leilão, data de começo, fim, e a penúltima linha é corte. Se ele botar, por exemplo, corte de 40, significa de cada 100 reais que eu propus, eu levei 40 e 60 ficou fora. Fechado? Não teve corte em nenhum dos 3 leilões. Fez aberto. Quer dizer, ele vendeu tudo que propuseram. Tudo que quiser, tudo que todo mundo quis, levou praticamente. Então, se não teve corte, é porque não teve demanda, não teve competição pelo título. Porque imagina que o Tesouro quer emitir 1 bi e cada um de nós 3 quer 600, dá 1.800. 800 milhões e alguém vai ficar fora. Aqui que ele pode fazer? Vende para todo mundo um pouquinho e indica lá. O corte foi de tanto. Então, se teve corte de tanto, cada um levou um bocado. Como não teve corte nenhum dos 3, ninguém demandou o papel. E ele já sabia isso ontem. Não mudou nada de ontem para hoje. O que mudou de ontem para hoje de novidade? A história da possibilidade de Roberto Campos ser exonerado. Mas a própria imprensa acha que não acredita, que acha que o processo do Senado é muita queimação, o Lula vai ter que
estruturar muito com o Pacheco, ceder muito para poder conseguir derrubar Roberto. Então o preço não mudou, tanto que a curva de juros está caindo. A curva de juros está fechando de ponta a ponta quase. Está subindo um pouquinho lá 2037, isso é até por falta de volume. Então, quer dizer, no dia que a curva de DI está boa, no dia que Roberto Campos Neto na ata pega um pouco melhor do que o governo, ele não alivia, mas ele melhora o linguajar, faz esse leilão ridículo, mano. Só isso, Tesouro. Terça e quarta. Segunda e quarta, 5 horas da tarde. Se não souber o Gile, eu te digo no Google onde que você acha no site Cabral, do Tesouro. Você acha que assim, é uma mudança de padrão? Você acha que houve uma mudança da equipe? Não sei, eu juro por Deus que eu não entendo. Porque leilão, a maioria dos leilões é pé de boi, é o cara que está lá há muito tempo. Uhum. Eu não entendo se mudou alguma orientação para cima. Porque eles não estão conversando, é isso? Tá clássico que não estão conversando. Porque se eles souberem, pra que passar vexame em todo leilão, maluco? Todo é mentira. O segundo seguido. Foi o de quinto de hoje. Os anteriores não teve esse problema. Mas por que fazer isso? Eu juro que eu não entendo. Esse foi quanto abaixo do... Esse foi 37% do que desejava e na quinta-feira 15%. 14, alguma coisa. Pô, não emite pouco que a atenção chama melhor. Caramba, tava todo mundo demandando. Vendeu 300 milhões. Mas viu, o mercado tava demandando. Pode ser que 500 saía. Podia ser um leilão pior do que esse da tela. Taxa mais alta com volume menor. Mas pelo menos não ia ficar essa sensação de vazio. Sensação de vazio de mostra Tesouro não falando com o mercado. E mercado é teu parceiro, Tesouro, porque ele que compra o título, tá? Inventa coisa contra o mercado que te deixa na mão fácil. Pronto, desabafei. Boa. É revoltante, isso é revoltado mesmo. Eu fiz essa ilação, se mudou a diretoria ou não lá. A gente podia botar, em vez de leilão, ser ilação NTNF. Como é que ilação mesmo? Eu esqueci. Ilação. Vou botar no Google, eu esqueci de novo o que era ilação. Mas olha só, o que não é ilação é que Jerome Powell segue falando inferência, aço de inferir, concluir. De Washington. Isso não é ilação. Vamos lá, a gente tem imagens direto lá do Jerome Powell falando, gente trazendo aqui os principais destaques dessa fala de Jerome Powell, ele que segue falando aqui sobre a decisão do Comitê de Política Monetária lá do Federal Reserve e também com todas essas questões a respeito do mercado de trabalho e como que talvez isso possa impactar nas próximas decisões. Retomando desde o princípio dessa fala de Jerome Powell, ele comentou aí que a mensagem do FONC na semana passada foi que o processo desinflacionário nos Estados Unidos já começou, mas ainda tem um caminho muito forte aí, um longo caminho a ser percorrido. Que esse processo vai ser concluído, né? Só vai precisar de aumentar um pouco mais essa taxa dos juros. Comentando sobre o payroll da última sexta-feira, Powell disse que esse relatório de empregos foi certamente muito mais forte do que se esperava. E essa força aí mostra por que eles acham que esse processo todo vai levar um período de tempo um pouco mais significativo do que inicialmente se era esperado. Justamente por isso, provavelmente o Fed vai precisar fazer mais aumentos de taxas de juros. E aí não deixou claro, nem especificado, se seria mais aumentos do que o mercado já está projetando, das próximas duas de 0,25, indo além, né, do que já está sendo precificado pelo mercado, ou se esse mais aumento de juros correspondem justamente às próximas duas altas de juros de 0,25 pontos base que o mercado já está projetando. Diz que o Jerome Powell diz que o Fed antecipou que mais aumentos vão ser necessários, mas que ainda não atingiram um nível suficientemente restritivo, justamente também falando aqui, se os dados continuarem a chegar mais fortes do que o esperado, o Fed vai ter que aumentar as taxas. Que a inflação de 2% é a norma global e o Fed não tem planos para mudá-la. Ou seja, mostrando aí que a meta da inflação
lá nos Estados Unidos não vai ser mudada, vai continuar sendo 2%, não é porque a inflação está mais alta que vai ser necessário mudar essa meta, por mais difícil, complicado e desafiador que seja chegar nessa meta. O Powell falou que espera que esse ano de 2023 seja um ano de quedas significativas para a inflação, e só que para chegar nessa meta de 2%, provavelmente só no ano que vem, só em 2024, porque nesse ano vai ser um tanto quanto complicado. Falando aqui sobre os dados do mercado de trabalho ainda, ele faz uma volta, fala do mercado de trabalho, vai para a inflação, fala do processo inflacionário e volta para o mercado de trabalho. Diz que o mercado de trabalho é forte porque a economia é forte. Na verdade, a economia é forte porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos é forte. E é animador perceber que a desinflação, esse processo de queda na inflação, começa nos Estados Unidos sem causar danos para o mercado de trabalho. Então, Jerome Powell aí falando sobre todo este processo, né, de desinflação, e segue comentando, segue falando a respeito dessas situações, dessa questão. Que mais que o Jerome Powell disse até agora? Vamos aqui, que o Fed... Só um detalhe que Diga ele lá. fala, que é uma coisa que dá medo para um presidente do Banco Central, que o emprego nos Estados Unidos, a escassez de trabalhadores é estrutural e não cíclica. Cíclica, com a política do Fed, seria mais fácil de combater. Porque cíclica significa que é facilmente substituível, vai lá com o tempo, se resolve. Ser estrutural, está dentro da estrutura americana aquela falta de mão de obra. Como está dentro da estrutura americana, você não recebe 2 tapas. Ou você importa a mão de obra, ou você faz a empresa não contratar. Isso para o Banco Central é muito pior do que se fosse cíclica. É muito pior. Porque está na estrutura do país. Certo. Desculpa te cortar, mas isso é um debate bem interessante para frente. Sim, até porque essa questão... Pode deixar o Jerome Powell falando, não tem problema não. Até porque, Cabral, a gente comentou, inclusive em alguns tempos atrás, sobre essa questão de aumento de taxa de aumento de criação de vagas, que talvez não necessariamente seria muitas pessoas conseguindo essas vagas, mas pessoas que já estão empregadas tendo outros empregos. Isso traz algum certo tipo de problema se as pessoas estão tendo mais emprego, estão mais... Porque o home office possibilitou isso também, né? As pessoas estarem em 2, 3 empregos ao mesmo tempo. A pergunta ele está em 2 ou 3 empregos, porque a inflação está comendo o poder de compra dele. E ele está tendo que fazer complemento, ou a proposta de salário é tão boa que vale o sacrifício para segundo? Eu não tenho conhecimento suficiente dos Estados Unidos para responder isso. Eu fico na dúvida. E olha que legal, se a gente pegar a ata do Copom de hoje, eles falam muito no índice de inflação de serviços no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E o índice de difusão alto, né, mostrando que a inflação está espalhada. O que conversa com essa demanda forte do mercado de trabalho, porque é serviços, né? Então, ambos conversando aí, né, os dados. Não, serviço é o problema do mundo. Por quê? Abre a câmera. Não, abre não, perdão. Deixa o Serginho lá. Vamos parar para pensar. Vocês trocaram televisão no Covid? Não. Trocou micro? Não, mas muita gente... Lote trocou. E tem que trocar para quê de novo? E você queria, dentro de casa, um ano, você queria o quê? Sair, viajar. E esse primeiro verão que tá liberado geral. Geral, exatamente. Geral. É uma coisa meio doida, né? Você no bloco de carnaval não pega Covid, mas no avião pega, né? Isso ainda é muito louco. É porque o bloco de carnaval é aberto. Todo mundo entendeu? De máscara. Tem 1 milhão. Pega o cordão do Bola Preta do Rio e põe 1 milhão lá dentro.
Mas 1 milhão é menos perigoso do que 144 dentro de um avião. Outra coisa entendeu? que eu acho sensacional é assim, na fila do check-in, todo mundo aglomerado, sem máscara, aí chega no avião... Então é tipo de coisa que... Meu Deus do céu, você quer de serviços. E não tem oferta para isso tudo. Tem alguns locais que tenta achar hotel. Tenta achar passagem aérea. Esquece. Difícil. Só trazer as últimas atualizações aqui, porque também daqui a pouquinho a gente já dá tchau aqui. Tem que dar tchau mesmo. O Powell falou que não está contemplando ativamente a venda dos títulos, que vai demorar alguns anos ainda para que o declínio do balanço do Fed chegue ao fim. Comprou, né, muito título. No mínimo 10 anos. E agora precisa... Se continuar como está agora, são 10 anos. Fácil. Desovar, exatamente. E diz que o debate do limite da dívida só pode acabar com o aumento do Congresso, que isso que tem que acontecer. Nossa, chegou mais um monte de coisa. Enfim, falando aqui sobre o processo de desinflação, que tem que ser paciente, que não vai ver a desinflação no setor de serviços, como vocês bem falaram aqui, mas que o Fed tem as ferramentas necessárias para chegar na meta de 2% ao longo do tempo, só que é aquela coisa, eventos globais acabam influenciando a inflação, eventos globais que acabam pegando todo mundo aí de calças curtas e dando dor de cabeça não só para os Estados Unidos, mas a gente vê esse processo aqui no Brasil, choque de oferta e tudo mais, trazendo consequências para o Brasil. Bom, a gente vai continuar em cima da notícia aqui, trazendo Jerome Powell daqui a pouquinho com o Top News no encerramento do mercado, fechando o mercado, com toda a fala de Jerome Powell, com toda a repercussão nos mercados de que Jerome Powell vem falando. E agora me resta dizer tchau para Alexandre Cabral e Alan Gani com considerações finais rapidamente, meus caros. Consideração final, acho que o gato subiu no telhado, o Banco Central deixou claro que vai ser 13,75% ao ano. E Helder, você chegou atrasado, não vem com essa desculpinha do atraso não de novo, eu sei que você chegou lá para o outro programa. A minha consideração é que o gato subiu no ônibus do Mengão e tá cante comigo, Mengão. Tchau, povo, desliga logo, deixa eu ir embora. Uma última vai, aspa, cabelinho, só o Felipe. Uma última aspa aqui do Jerome Powell, ele falou Al Hilal 2-1 em cima do Flamengo. Tá bom, valeu, abraço aí. Cabral, vamos ficar mais um pouquinho aqui, Cabral, eu fico. até às 5 horas. Tá bom. Aqui. Bora, maluco. Valeu. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui, você fica agora com dinheiro, você com dinheiro, Felipe Ferreira já está chegando e logo na sequência o fechamento do mercado com o Top News. Eu, Cabral e Alan Gani voltamos amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no BMC Market e um abraço.